paz de Deus com todos, com todas. Bom dia. Bom, para quem tá chegando agora, seja bem-vindo, né? Graças a Deus eu tenho recebido bastante apoio do pessoal que tá entrando, que tá gostando dos vídeos. Eu fico muito feliz, sabe, de saber que o que eu faço aqui não é por mim, mas para tentar ajudar algumas pessoas que passam situações parecidas com o que eu já passei na vida, né? E graças a Deus eu tô aqui, eu superei muitas coisas, outras ainda tô superando, tô em processo de cura, mas eu falo sobre coisas que eu tenho experiência, que eu já passei, porque eu não posso falar sobre assunto que eu nunca senti, que eu nunca vivi, porque não sou nenhuma especialista, nenhuma terapeuta, nenhuma psicóloga, mas eu posso falar do que eu já passei, do que eu já sobrevivi. Eu não posso falar, por exemplo, de uma enfermidade, o que é passar por uma enfermidade que eu nunca tive, ou Deus o livre, o que é perder um filho, que, né, eu não passei por isso, eu não sei a dor, eu imagino que seja uma dor terrível, eu nem gosto de imaginar, na verdade, eu acho que Deus sabe que tem coisas que eu acho que eu nem teria condições físicas de suportar. E se a pessoa passa por uma dor imensa, é porque Deus permitiu dela passar, mas Deus também dá a força necessária para passar. Mas o que eu posso falar? Eu posso falar sobre relacionamento abusivo. Eu posso falar sobre o que é viver numa família tóxica. Isso eu posso falar, porque eu vivi, eu senti na pele, eu sei como é difícil, eu sei como deixa a gente doente, e isso eu posso falar. Eu tava conversando com uma escrita esses dias e ela contou a história dela pra mim e eu relembrei de muita coisa que eu sofri. Essa noite, na verdade, eu comecei a lembrar e eu demorei pra pegar no sono, porque ainda dói você lembrar de tanta coisa que você já passou e, e que infelizmente a gente tem que conviver às vezes com pessoas desse tipo. Mas eu vou começar do começo, né? Vou tentar resumir aqui o assunto. Quando você tá namorando ou quando você casa com uma pessoa, infelizmente você não conhece a pessoa, por mais que você tem que ter muita guia de Deus para escolher alguém para viver o resto da vida do teu lado. Tem que ter muita guia de Deus. Porque ou, né, às vezes Deus permite a gente passar, igual eu creio no meu caso, que Deus permitiu de eu passar tudo que eu passei para eu poder ter essa experiência hoje, de eu estar aqui hoje, agora, falando para algumas mulheres que tá passando pelo que eu passei, ou que infelizmente já sofreu muito na vida, aguentou muitos anos um casamento abusivo, um casamento tóxico. E então você casa, você quando tá namorando é uma coisa, a paixão cega a gente, você não vê defeito na pessoa, ou você até vê, mas você imagina que aquela pessoa vai mudar. Só que uma das piores coisas que acontece no meio cristão, eu vou falar, eu preciso falar, porque é o fato de muitas pessoas totalmente ignorantes achar que porque tá dentro da igreja, nasceu no lar cristão, é melhor do que os outros, tem o direito de julgar, tem o direito de humilhar. Essas pessoas não são convertidas, essas pessoas são joio no meio do trigo, infelizmente, porque não é de estar dentro da igreja que você é santo, que você tá salvo, que você tá perfeito, não é. É uma luta diária a gente buscar se santificar, a gente buscar melhorar na presença de Deus. É uma luta diária, uma busca diária. Porque tem pessoas
tem pessoas cristãs, igual, né? Eu tenho que falar. Ai, eu tenho medo de falar certas coisas, mas você entra para uma família cristã que te humilha. Quando às vezes você vê, você já tá nessa situação. Aí, mas é porque a pessoa, né, foi criada daquela situação, aprendeu daquele jeito e infelizmente acha que tá certo, a pessoa humilha os outros, humilha a esposa, não tem respeito, fica só procurando defeito, às vezes humilha pelas condições de vida, pelo jeito de falar, pelo jeito de se vestir, é, enfim, no relacionamento, às vezes a família, às vezes não aceitou o casamento, ou acontece N motivo. Ai, eu tô me bananando aqui pra falar, porque eu tenho medo de falar certas coisas. Mas às vezes você faz de tudo pra agradar a pessoa, se sentir aceita, porque o ser humano quer se sentir aceito, quer se sentir amado. E às vezes você se doa, faz de tudo para ser reconhecido, para ser amado, para ter uma família perfeita, uma família, né? Só que quando você entra, às vezes, numa família que você achava que era perfeita, que era tudo bonitinho, você vai descobrindo que não era perfeita. Você vai descobrindo que ali tem muita maldade. Maldade nas palavras, maldade nas atitudes, faz você se sentir mal, faz você se sentir perdido, deslocado, sabe? Quando você não se encaixa naquela família, você tá naquela família, mas você não se encaixa, você não tem prazer de estar junto, você não tem comunhão com aquela família, mas daí você pensa assim, não, mas essa família foi a vida inteira da igreja, e como que pode ser isso? Como que pode ser assim, né? E as pessoas te humilhar, eu já passei por isso. As pessoas te criticar o tempo todo. Eu conheço pessoas, infelizmente, que não conseguem falar 3, 4 palavras sem ofender, sem espetar, sem alfinetar, sabe? Sem fermentar alguma coisa, sem falar mal de alguém, sem te prejudicar. Infelizmente, tem esse tipo de pessoas que às vezes a gente tem que conviver. Só que o que eu quero falar aqui? Quando é a família, eu vou dar um conselho aqui, quando é a família, vamos supor, você casou e o teu esposo é uma pessoa boa, a tua esposa é uma pessoa que você consegue suportar, lidar com os problemas, o problema vem de fora, vem da família dela ou da família dele, então se afasta. Quanto mais você convive numa família tóxica, mais mal faz pra você, faz pra gente. A gente vai criando mágoa, a gente vai criando rancor. Porque se você for maltratado diariamente, não tem como você não criar dor, como você não se machucar com aquela situação, como você aceitar. Ou você paga na mesma moeda, né? Daí vira aquela briga sem fim, porque se um falar A, o outro falar ABC, vira só contenda, ou se você for uma pessoa pacífica igual eu, que detesta discussão, detesta briga, detesta ficar, eu não tenho energia para discussão, eu não tenho, já corto já no começo, eu não tenho energia para isso, não tenho mais. Suportei muita coisa na minha vida. Então, o certo é você se afastar. Porque família é você, o teu marido, seus filhos. O resto é parente. O filho saiu da casa dos pais, eu falei isso para meus filhos. Quando você casar, a pessoa mais importante da tua vida vai ser a tua esposa. Ele falou: "Não, mãe, a pessoa mais importante para mim vai ser sempre você". Eu falei: "Não. Não". Na verdade, eu queria que meus filhos me chamassem de senhora, mas eles não acostumaram me chamar de senhora. Mas eu quero que o meu filho trate a esposa dele como a maior prioridade da vida dele. A família dele vai ser ele, a esposa e os filhos dele. O resto é parente.
entende? Não deixar a briga dos parentes, dos familiares interferir na tua paz da tua casa. Esse negócio de ficar parente diariamente comendo na tua casa e transitando na tua casa, isso não tá certo. Leia Provérbios. Eu não sei o versículo agora, eu não lembro, mas eu mandei até para uma irmã. Aquela pessoa. Tá escrito assim: que não é bom que as pessoas vivem continuamente na tua casa para que você não crie ódio da pessoa. É uma coisa assim. Agora eu não lembro o versículo, não lembro como tá escrito certinho. Mas você cria enfado, você enfada da pessoa, né? Então, vou tentar resumir. Se é uma pessoa, se é a família que tá te prejudicando, tá te fazendo mal, se afasta. Vai morar longe, vai pagar aluguel, vai morar num barraco de lona, mas não mora perto, não mora junto com parentes tóxicos, não mora junto. E se for o próprio marido, então é mais complicado ainda. Ai, meu Deus, o cachorro vai ir atrás dos meus gatos, Senhor. Tomara que meus gatos não estejam por aqui. Se for o próprio marido, que é a pessoa, porque às vezes ele já vem dessa família, já é o fruto dessa família tóxica, ele trouxe essa criação para a vida dele, ele acha que é normal, Então, de duas umas, para você que passa por essa situação, que casou com um marido que só critica, só fala mal, só te põe para baixo, não te apoia em nada, te diminui na frente dos outros, faz você se sentir inútil, incapaz, faz você se sentir um lixo, porque tem pessoas tóxicas, tá? Eu sei, por experiência própria, que tem pessoas que acaba com o psicológico da gente, eles fazem a gente ficar doente. Quando você vê, tá com a depressão, você tá sem prazer de viver, sem prazer de comer, sem prazer de sair da cama. Então, de duas uma. Ou você luta para fazer essa pessoa mudar, que vai ser muito, muito desgastante. Você tratar com amor essa pessoa que não te dá amor, que na verdade o amor verdadeiro é isso. Você dá o que você tem. Só que como ele vai te dar amor se ele não aprendeu o que é o amor? Ele não foi criado com amor, ele foi criado na ponta da bota. Então, ele não sabe te dar amor. Então, ou você vai ter que ensinar para ele o que é o amor, mostrar para ele no dia a dia o que é o amor e falar para ele, verbalizar para ele, olha o erro que eu cometi. Verbalizar, falar o que te machuca. Na verdade, eu falei muitas vezes, né? Eu tentei, falei muitas vezes, mas sempre quando a pessoa é extremamente narcisista, ela tá certa, sabe? Mesmo que você fale que ela tá te machucando, ela vai fazer você se sentir fraca. Ah, não, é porque você é muito mole, é porque você é muito chorona. Quantas vezes me chamou de chorona? Você é muito chorona, você é muito não sei o quê. É porque você. E a pessoa continua te maltratando, te machucando, sabendo que tá te machucando. A pessoa narcisista não tem empatia. Ela vai continuar fazendo o que ela acha que é certo, o que é bom para ela e não se preocupa com os teus sentimentos. Então, ou você convive com essa pessoa, tentando ensinar ela a amar de verdade, saber o que é o amor. É meus gatos. Saber o que é o amor verdadeiro e tem, né, tem paciência para tentar fazer essa pessoa mudar e aprender o que te machuca. Você tem que falar o que te machuca, porque tem mulheres que suportam muita coisa quieta para não gerar mais briga, porque às vezes você vai falar, eu sei disso. Eu sei que tem muita gente que vai falar: "Ah, eu já falei, eu já pedi, eu já chorei, eu já implorei". Às vezes você vai falar para a pessoa que isso te machuca, que você não gosta de tal coisa,
não vai adiantar, porque a pessoa não vai entender o quanto ela tá te prejudicando, o quanto ela tá te fazendo mal. Então, mas de duas uma, se você é uma mulher cristã e tá casada com um homem desse jeito, vai chegar uma hora que você vai pôr na balança, vai fazer igual eu fiz. Não tô apoiando o divórcio aqui, que fique bem claro, mas chega uma hora que você luta tanto, 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 que você faz de tudo para dar certo, você tenta conversar, você toma remédio para ter mais paciência, porque você acha que é você que não tá tendo paciência, você acha que é você que é incapaz de perdoar todos os dias, todas as horas, você acha que é você que tá sendo fraca, então a gente recorre a remédio, a gente recorre aos amigos, a gente pede conselho, a gente busca ajuda, a gente pede oração, faz calo no joelho, não foi por falta de orar, não foi por falta de buscar, de crer, de fé. Não é, não é. Mas chega uma hora que você cansa, desgasta, você não tem mais energia para suportar, você não tem mais o que aguentar. Então, chega uma hora que você vai pôr na balança e você vai pensar assim: o que é mais importante para mim? É a aparência de uma mulher casada? Uma mulher que tá indo na igreja, para os outros tá tudo bonitinho? O que é mais importante para mim? Manter essa fachada e continuar sofrendo, e continuar me machucando, e continuar adoecendo? Ou é encarar que isso tá me matando, porque foi esse ponto que eu cheguei, é encarar a verdade que isso tá me matando e que eu não vou conseguir dar conta, não vou dar conta de suportar mais e vivo uma vida separada, divorciada, enfrento os comentários, enfrento as dificuldades, enfrento o julgamento, mas consiga ter paz dentro da minha casa, consiga criar os meus filhos num lar digno de paz, porque tem pessoas que não mudam e a gente vai ensinar. Quando você tolera muitas coisas, você está ensinando o teu filho que aquilo é suportável, que a mulher tem que passar por tudo isso, que é normal. Igual eu conversei com a minha inscrita, ela tem um filho pequeno e ela falou assim para mim: eu não quero que o meu filho cresça nessa vida, vendo briga, discussão, e eu não quero que ele aprenda isso, achar que isso é certo, o pai maltratar a mãe, a mulher passar por tudo isso. E eu falei: eu sei exatamente o que você tá passando, eu sei exatamente, porque eu esperei muito tempo, meus filhos cresceram e eles se revoltaram, eles ficaram revoltados com a situação, tanto do meu filho. Quantas vezes falar pra mim assim: mãe, eu não entendo. Eu não entendo se você faz de tudo pra servir a Deus. Meu filho falou desse jeito pra mim: se você faz de tudo pra servir a Deus e agradar a Deus, mãe, por que Deus permite isso na tua vida? Ele ficou revoltado contra Deus. Por quê? Porque eu tava submetendo eles a um ambiente totalmente tóxico, onde a gente não podia nem conversar em paz, a gente não podia rir. Tudo era motivo de briga dentro de casa. Os nossos filhos, eu falei para uma amiga, eu falei assim: a nossa prioridade são os nossos filhos. Lógico que o casamento, quando os dois estão ligados espiritualmente em Deus, a pessoa muda sim.
Só que tem pessoas, o que eu quero enfatizar aqui? Tem pessoas que estão dentro da igreja, tem ministério na igreja, estão lá bonitinho, de terninho, gravata. Não tô falando só dos homens, tem mulher também, que tá lá bonitinho, sentadinho, esquentando o banco lá, mas não tem ligação com Deus, não tem comunhão com Deus. Quando sai da igreja, volta para casa, é só maltratando os outros, é só humilhando. Gente, por isso que eu falo que é fácil para alguém que tem um casamento de 50, 60 anos falar assim: ai, eu nunca briguei. Ai, porque olha, o meu casamento não sei o quê. Então, louvado seja Deus que o teu casamento tá tudo bem. Só que você não pode falar como é viver uma vida tóxica se você não sabe o que é viver num casamento tóxico, o que é viver numa família tóxica. Você nunca passou por isso, graças a Deus você nunca passou por isso. Então você não pode julgar a pessoa que separou, a pessoa que não suportou, não aguentou mais, porque vai indo, você fica doente. Mas deixa eu esclarecer uma coisa. O divórcio, gente, o divórcio é só uma assinatura, porque a separação das pessoas do casamento acontece muito antes, acontece no dia a dia, quando o esposo maltrata a esposa, quando humilha, quando compara com outras mulheres, elogia outras mulheres e humilha a esposa dentro de casa. Sabe? Cada vez que você fere, que o homem fere a mulher fere o homem, falta com respeito. E isso é separação, isso já está causando a ruptura da aliança que vocês fizeram diante de Deus. Então não é só lá porque divorciou. Às vezes tem muitos casados, tem muitas famílias casadas que o homem tá lá bonitinho na igreja casado, mas manda mensagem para as outras mulheres, porque eu mesmo já recebi mensagem de homem casado me elogiando. Tá lá bonitinho na igreja, mas tá mandando mensagem para as outras mulheres, elogiando outras mulheres, e tá lá só de fachada. Então já rompeu, já cometeu adultério só de falar, só de pensar na mulher alheia, só de cobiçar a mulher alheia. A palavra fala, só de você pensar na mulher, você já cometeu adultério. É isso que as pessoas não entendem. Que o divórcio começa muito antes, ele acontece muito antes de você separar de casa. E não vale a pena viver uma vida de fachada, viver uma vida de aparência, só por causa do que os outros vão falar, só por causa da igreja, do ministério, ou que tem ministério na igreja, que toca na igreja, enfim, não vale a pena. Lógico que cada caso é um caso. Não vale a pena. Não vale a pena viver uma vida. A gente só tem uma vida para viver e a gente tem que usar essa vida para servir a Deus, para servir a Deus com alegria, porque servir a Deus é maravilhoso. Só que a gente é criado debaixo de uma religiosidade tão grande, que acha que servir a Deus você tem que estar casado, teus filhos são obrigados a ir na igreja, você tem que obrigar os teus filhos a ir na igreja, muitos falam isso. Você tem que batizar, muitos batizaram com medo de ir no inferno, de ir para o inferno, não permanece, porque não batizou convertido, batizou por medo, por como é que fala, de pressão. Chegou no batismo, se sentiu pressionado, amedrontado e batizou. Mas servir a Deus não é isso. Servir a Deus é quando Deus entra no coração, Deus faz a obra no coração de cada um, no seu tempo. Não é por força, não é por medo. Mas enfim, resumindo o que eu quero falar aqui. Sobreviver numa família tóxica não é fácil.
Não é fácil, eu sei exatamente isso. Mas se você estiver passando por isso, uma situação dessa, ora muito a Deus, procura um ministério, procura um psicólogo, conta a sua situação. Logicamente, se não for um psicólogo cristão, a primeira coisa que vai falar é para separar, mas não é isso. Tem que lutar porque você tem uma alma. Quando eu brigava com meu ex, eu falava assim: eu tenho uma alma. Você tem uma alma, a gente tem que dar conta da nossa alma. Eu não quero ter que dar conta da minha e da tua. Eu quero que a gente se entenda. E se a gente divorciar, eu tinha aquele medo tão grande de divorciar, porque né, na nossa cabeça, já se divorciasse, já perdia a salvação automaticamente. Era assim que eu acreditava, né? Mas não é bem assim. Deus vai julgar cada um particularmente, porque Deus conhece o coração, Deus conhece o pensamento, Deus conhece tudo que você suportou, tudo que você passou. Só Ele tem a capacidade de julgar. Só Ele tem o poder de julgar. Homem nenhum nessa terra tem o poder de julgar. Ai, porque a irmã fez isso, isso e isso. Isso é o que ele... Ai, meu vídeo cortou aqui, desculpa, gente. Se bem que vai ficar muito comprido. Então, para finalizar, gente, não aceite o julgamento de ninguém. Não deixe ninguém decretar se você tem direito de salvação ou não. Porque a nossa salvação pertence a Deus. De qualquer pessoa pertence a Deus. Não deixe se enganar por pessoas que parecem bem crente, tá lá dentro da igreja. Não aceite ser humilhada, pisada e desprezada por ninguém. Fale. Fale. Fale que você não tá feliz assim. Fale que não tá bom para você. Procure, sim, a mudança. Procure resolver o problema. Resolver o problema. Porque o problema tem sim solução. Se não tiver solução a dois, se a outra pessoa não quiser mudar por você e com você, então, às vezes vale a pena a gente ficar sozinha servindo a Deus em paz, do que adoecendo dia a dia e acumulando mágoa, tristeza, e tudo isso virar doença no nosso organismo, no nosso corpo, porque vira sim, tudo que você sofre vira enfermidade e não vale a pena, porque essa vida é para ser vivida com alegria, servindo a Deus e mostrando aonde você estiver que você é luz. Aonde Deus te colocou, é porque ali precisa de luz. E Deus te colocou nesse lugar para lutar. E eu continuo aqui onde Deus me colocou. Mas às vezes Deus tira da vida da gente pessoas que só faz o mal pra gente. Então é Deus que tira da vida da gente. E cada caso é um caso, não tô incentivando o divórcio, mas tem coisas que não dá para aceitar. E é só Deus que sabe até onde a gente aguenta, tá bom? Mas o vídeo vai ficar muito longo. Se eu continuar falando aqui, eu vou falar 2 horas sem parar. Então, gente, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com esse vídeo, tá bom? Cuidado com a religiosidade. Cuidado, muito cuidado. Eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.